Eu convido você a abrir comigo nessa noite, Evangelho de João, capítulo 20, verso número 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou ter com meus irmãos. E disse-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite trazer uma palavra sobre o seguinte título: a fidelidade traz recompensas. Amém? Amado Deus e eterno Pai, continua conosco nessa noite, Pai. Vem falar ao nosso coração mais uma vez, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Revela a Tua palavra, Senhor, para que possamos recebê-la como terra fértil diante de Ti, como terra boa. Ministra ao coração da Tua igreja, porque nós queremos receber mais esse maná dos céus, que vem trazer vitórias, que tem trazer alegrias ao Teu povo, Senhor. Nos abençoa. Eu tão somente coloco diante de Ti e já Te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O Espírito de Deus, Ele me fez olhar para esse texto de uma forma tão especial, de uma forma que falou muito ao meu coração. Eu creio, irmãos,
que nós sempre estamos sendo ministrados pelo Senhor a cada semana, a cada quinta-feira. Deus sempre tem uma palavra reveladora, uma palavra que vem trazer a nós uma direção, que vem trazer para nós um consolo, uma paz, às nossas vidas nesses dias de tantas tribulações. Eu olho para esse texto e vejo a ressurreição de Jesus, e vejo também a vida de uma mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher da cidade de Magdala. Maria Madalena foi uma mulher que teve uma grande libertação quando Jesus passou pela sua região. Foi liberta de 7 demônios que oprimiam a sua vida, que faziam desta mulher viver oprimida, viver desiludida, viver sem esperança no seu mundo em que ela existia. Jesus é assim. Jesus, por onde passa, irmãos, Ele faz coisas tremendas aos nossos corações. Jesus opera maravilhas no nosso meio. Tão somente nós precisamos nos colocar na posição, nos colocar diante dEle e saber que Ele quer fazer você, quer fazer a minha vida, quer fazer cada um de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Maria Madalena, ela tinha muitas necessidades. Ela amava Jesus de todo o seu coração. E esse texto que eu quero compartilhar com você, ele traz para mim recompensas. A fidelidade traz recompensas. Maria Madalena era uma mulher que foi recompensada através desse momento. E como nós enxergamos estas coisas? Só o Espírito de Deus para nos revelar, só o Espírito do Senhor para traduzir, imprimir na nossa vida estas realidades, irmãos. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse texto é que Maria Madalena, ela foi no primeiro dia da semana, como era de costume daqueles judeus, das irmãs ali, para embalsamarem o corpo de Jesus, para fazer todo aquele ritual que elas faziam. Ela chega ao túmulo e ela encontra a pedra removida. Ela volta e avisa os discípulos, avisa Pedro, avisa a outro discípulo, e diz que esses 2 discípulos correm em direção ao túmulo. E chegando lá, diz a palavra de Deus, que eles olham e veem os panos, os lenços, tudo ali naquele túmulo. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi os 2 discípulos e Maria Madalena em direção ao túmulo. E chegando ali, eles olharam todas as coisas, e diz a palavra no verso número 10, que eles voltaram outra vez para casa. Foram só ver, só averiguar, e voltaram para casa. Mas o versículo número 11 nos diz que Maria permaneceu naquele lugar. Permaneceu diante onde estava Jesus. Permaneceu diante do túmulo. Permaneceu diante da presença de Jesus que estava ali. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus, Ele colocou no meu coração, é que essa
Fidelidade, ela traz recompensas para aquele que permanece diante da presença de Jesus, para aquele que fica, para aquele que não volta para casa, para aquele que não olha para trás. Mas Maria, com o seu coração adorador, com o seu coração que buscava a presença, o corpo de Jesus, ela ficou ali, diante daquele túmulo, permaneceu diante daquele lugar, porque a sua esperança estava ali. Enquanto os discípulos voltaram para casa, ela não deixou o lugar onde estava a pessoa de Jesus. É muito importante, irmãos, nós entendermos esta palavra, permanecer mesmo quando todas as coisas parecem que estão dando o contrário, permanecer diante que parece que não vou ter uma porta aberta, permanecer mesmo quando as nuvens estiverem negras, quando a situação parece que não vai ter solução, quando não vai ter saída. Permanecer é a solução para todos nós que queremos ver a recompensa do Senhor na nossa vida e na nossa casa. Jesus, ele falou uma palavra muito interessante no capítulo 15, durante no mínimo 6 vezes, Jesus, ele falou dessa palavra: quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feito. Jesus sempre colocou a importância de permanecer. Permanecer. Maria não desistiu. Maria não voltou para casa, porque ela tinha esperança. Você se lembra no episódio da multiplicação dos pães? Jesus viu a necessidade daquele povo que estava necessitando de alimento. E Jesus disse uma palavra interessante. Ele disse assim: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo. A bênção, ela começa com nós permanecendo diante de Jesus. Nós não podemos olhar para trás, irmãos. Os tempos são difíceis, as lutas são grandes, mas para onde nós vamos? Se só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, só o Senhor Jesus tem aquilo que vai saciar a minha sede, só o Senhor Jesus tem aquilo que vai me trazer a solução para os meus problemas. Só Jesus pode mudar a minha vida, a minha casa. Só Jesus pode transformar aquilo que eu estou passando. Maria entendeu, porque Maria era apaixonada por Jesus, pela obra de Deus, era apaixonada pelas coisas do Senhor. Ela viveu num tempo, irmãos, que não tinha mais esperança. Ela vivia oprimido pelos inimigos, ela vivia oprimido pelos demônios, ela via toda a sua vida sem fim, sem solução. Mas quando ela encontrou Jesus, ela disse: olha, eu vou continuar nessa caminhada e nada vai me tirar desta proposta que o Senhor Jesus colocou diante de mim.
ela larga os seus parentes, ela larga a sua casa, ela larga as suas atividades, ela larga tudo que ela fazia para acompanhar Jesus. Ela estava presente em todos os milagres de Jesus, ela estava ajudando nas necessidades para Jesus e os discípulos. Ela não abandona a causa do Senhor, porque ela entende que só com Jesus ela vai continuar sendo feliz, só com Jesus ela vai continuar sendo abençoada. Aleluia! Ela permaneceu diante de Jesus. A primeira realidade que eu vejo aqui nessa noite é que a fidelidade, ela traz recompensa quando eu permaneço, não importando as circunstâncias. Mas há uma segunda coisa que o Espírito de Deus me mostrou também. A Bíblia diz no verso número 11, que enquanto ela chorava, ela baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Eu às vezes fico me perguntando, por que ela não viu Jesus e os discípulos que passaram ali também não perceberam Jesus? Jesus estava ali. Sabe por que Maria não enxergou Jesus e não o viu? Porque ela estava buscando um morto. Estava buscando um Cristo morto. A nossa vida, ela muitas vezes não é diferente, irmãos. Desistimos do propósito de buscar a Deus. Desistimos de fazer campanhas, porque Jesus não resolveu o meu problema, porque Jesus não operou quando eu queria, quando eu necessitava, quando eu mais precisava, Jesus não apareceu. Jesus não me ama, Jesus não me quer. E declaramos na nossa vida que Jesus é um morto, que Ele não pode fazer nada, que Ele não pode mudar a situação que eu estou vivendo. O interessante, irmãos, é que Maria olha para o túmulo e vê dois anjos, diz a palavra de Deus. Acompanhem comigo, verso 12. E vi dois anjos sentados onde o corpo de Jesus estava, um à cabeceira e outro aos pés. Você percebeu uma coisa? Enquanto choramos, enquanto lamentamos, enquanto reclamamos, coisas maravilhosas estão acontecendo ao nosso redor. O Espírito Santo está trabalhando. Deus está fazendo obras lindas e maravilhosas ao nosso redor. Mas por que nós muitas vezes temos atitudes assim? Sabe por quê, irmãos? Porque nossa mente está condicionada a coisas terrenas. A nossa mente está condicionada às coisas desse mundo. E enquanto nós estivermos condicionados às coisas terrenas, às coisas desse mundo, dificilmente nós veremos as coisas celestiais ao nosso redor. Porque nós estamos focados para resolver o nosso problema. Eu preciso resolver esse problema, eu preciso pôr a mão nessa situação, eu preciso dessa situação seja resolvida. Mas Jesus está querendo falar com você, Jesus está querendo ministrar a tua vida, Jesus está querendo tocar teu coração. Quantas vezes você vem ao culto,
Você vem ao culto e Deus já começa a falar através dos louvores. Deus começa a falar através da ministração da palavra com o pastor ou algum servo que sobe aqui. Deus começa a falar através de uma criança. E nós saímos do culto, Deus não falou, Deus não disse nada, Deus não... Você condicionou a sua mente ao seu problema e não está deixando o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Maria estava assim. Eu quero o corpo de Jesus porque eu preciso fazer o ritual. Mas ela estava falando com quem? Com 2 anjos. Seres espirituais. Falando com seres espirituais. Mas não estava discernindo o momento. Não estava discernindo aquilo que os anjos estavam querendo mostrar. Sabe por que isso acontece? Paulo disse uma palavra interessante quando ele falou aos romanos. Ele disse que nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Mas para isso, eu preciso mudar. Eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus quer fazer parte da minha vida, irmãos. Eu preciso crer que Ele está querendo me levar a um momento diferente na minha vida espiritual. Eu preciso entender que Ele quer fazer parte do meu dia a dia. Ele quer falar ao meu coração. Ele quer dar uma direção para todas as coisas que eu quero fazer. Mas eu preciso ter ouvidos para ouvir. Eu preciso estar sensível à voz dEle. Enquanto eu estiver ligado no terreno, dificilmente eu vou ver o celestial. Enquanto eu estiver ligado nas coisas desse mundo, muito pouco eu vou ouvir de Deus. Maria Madalena estava assim. Os anjos perguntam: mulher, por que choras? E ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nessa noite, eu quero te levar a crer que você não veio aqui nessa noite simplesmente por mais uma vez vir aqui à presença de Deus. Eu creio que você não veio aqui bater o cartão só para dizer para o pastor que você está aqui. Eu creio que você não veio aqui mais uma noite porque você não tinha o que fazer. Mas eu creio que você veio aqui à noite porque você precisava ouvir algo do Senhor para a sua vida. Deus está querendo falar contigo, irmão. Deus está querendo falar com você, irmã. Mas esse falar de Cristo ao nosso coração precisa nós estarmos entendendo o que Jesus espera de mim e de você. Renovar a nossa mente é
começar a abrir o meu entendimento para as coisas novas que a palavra de Deus me coloca, renovar a minha mente, é não aceitar a vida velha que eu vivia, mas começar a batalhar pela fé, sepultar o meu corpo, sepultar a minha vida antiga, e começar a viver uma vida nova com Jesus. A palavra de Deus nos diz: não vos conformando com esse mundo, não vos conformando com a forma que você vivia, mas você lutar, você batalhar pela fé e dizer: Senhor, eu quero viver essa vida que a tua palavra me ensina. Eu quero ser tocado pelo teu Espírito Santo, como muitos foram tocados. Eu quero, Senhor, caminhar contigo, junto contigo nessa caminhada, porque eu sei que essa vida desse mundo não vai me acrescentar nada, porque eu sei que as coisas que estão aí me oferecendo, esses manjares desse mundo, são temporários, e vão ficar por aqui, mas eu quero viver contigo, porque eu sei que eu vou viver a vida eterna contigo. É discernir esse momento, irmãos. Eu não vou ao culto, porque é o irmão X que vai pregar. Eu não vou a tal culto, porque não vai ter nada de diferente. Irmão, já passou esse tempo de você ser menino, de você ser criança. Já passou esse tempo de você começar a olhar para as coisas melindrosas e começar a crescer e ser homem de Deus, ser mulher do Senhor. Já passou esse tempo e você começar a assumir tua posição, porque começa aqui. E às vezes você fala: Senhor, por que comigo não acontece nada? Porque Deus está esperando você tomar uma posição. O que você quer? O que você quer? Você quer viver comigo mesmo? Então, para você viver comigo, tome a sua cruz e siga-me. Maria Madalena, ela me ensina que a fidelidade traz recompensa quando eu tenho a visão certa. Não a visão de um Cristo morto, mas a visão de um Deus que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer com que nós foquemos, não os nossos problemas a cada dia. Nós começamos errado. Nós precisamos, em primeiro lugar, focar a pessoa do nosso Deus, que é maior do que os meus problemas. E a gente começa muitas vezes errado. A gente começa olhando para os problemas, dizendo: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou trazer uma solução para isso? E nós deveríamos, em primeiro lugar, falar: Senhor, estão aqui todos esses problemas, estão aqui nas tuas mãos, que eu deposito cada um deles, porque afinal a minha vida agora é tua, Senhor, e é o Senhor que comanda a minha vida e a minha casa, e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, que o Senhor tem uma válvula de escape, o Senhor tem a melhor saída. Por isso eu compreendo, Senhor, eu compreendo que tudo que eu estou passando tem um grande propósito por trás disso. Nós olhamos para Deus, e eu quero nessa noite incentivar você
afogar o Senhor. Deus continua o mesmo, irmãos. Às vezes nós, obrigado, irmão. Às vezes nós focamos demais as coisas desse mundo e esquecemos que Ele quer fazer parte dessa solução. Ele quer fazer parte desse milagre. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: o Mestre está vivo. Diga para ele: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Por que você anda tão preocupado? Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção. Os discípulos perguntaram: mulher, por que choras? E Jesus faz a mesma pergunta: mulher, por que choras? Por que Jesus perguntou para Maria? Sabe o que eu vejo? É que Jesus queria com que Maria reconhecesse a sua voz. Tanto que Maria responde, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, me diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Até aqui Maria não compreendeu que era Jesus. Mas novamente Jesus usa agora o nome dela. Maria. Maria. Na hora ela desperta, mas é Jesus, só Jesus pode falar assim comigo. Sabe o que eu vejo? Que essa fidelidade ela traz recompensa para mim, irmãos. Quando eu reconheço a voz do meu pastor, do meu Senhor. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João 10, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Você conhece o seu Deus? Maria ainda não tinha entendido que era Jesus que estava ali. E às vezes a gente se debate tanto com isso. Deus está falando contigo através da ministração, através da palavra, através da oração, através do irmão, através do louvor. Deus fala constantemente. Mas nós estamos com muita dificuldade de ouvir que é Deus que está querendo te ensinar. Estamos com muita dificuldade nesse tempo de ouvir que o Senhor está falando em detalhes. Se nós não estivermos apercebidos, nós perdemos a voz do Senhor. Maria responde: Rabone. A primeira coisa que Jesus queria, irmãos, era curar o coração infeliz de Maria. Jesus queria tratar ela. Porque, igreja, você percebeu uma coisa? Que se Jesus não se manifestasse ali, ela não reconheceria. Ele precisou falar o nome dela para ela entender que ele estava ali ao lado dela. E isso acontece comigo, com você. Jesus está falando e você está preso ao seu problema. Jesus está ministrando e você está olhando para aqueles sepulcro morto. Você está focado na coisa desse mundo.
Jesus queria curar o coração dela. Porque, irmãos, eu e você estamos do mesmo jeito. Jesus tem falado. Jesus está tratando. Mas nós temos que reconhecer a voz do Mestre. Reconhecer que Ele está querendo te trazer uma palavra de consolo, uma palavra de cura para você. Ele é o primeiro a se manifestar, porque Jesus nos ama. Você se lembra no caminho dos Emaús, quando estavam 2 discípulos e Jesus se aproximou ao lado deles, e aqueles 2 discípulos também não o reconheceram, e Jesus foi se revelando a eles. Jesus sempre é o primeiro que quer fazer parte, a abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, irmãos. Quando a gente está cego no caminho, quando a gente está preso às coisas terrenas, Jesus faz de tudo para abrir os nossos olhos. Foi assim na passagem do Mestre no nosso meio. Foi assim em diversos exemplos que a palavra nos ensina. Mas para nós vermos o celestial, nós precisamos deixar as terrenas. Maria foi recompensada. Sabe por quê? Primeira mulher, primeira pessoa a ver a ressurreição de Jesus. Primeira pessoa que Jesus se manifestou foi a Maria. Sabe por quê? Porque tinha paixão, irmão. Paixão por Cristo. Paixão pela obra. Paixão pelo Mestre. Jesus recompensa ela com a sua atitude de permanecer junto com ela, de estar ali junto, de não se render, de não voltar para casa, de não desistir no seu caminho. Mas ela fica firme. Eu vou com Jesus para onde Ele for. Foi recompensada. Jesus viu o que ela fez. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Segunda coisa, ela foi recompensada em avisar os discípulos. Jesus disse: Maria, você vai, avise os discípulos que eu ressuscitei e estarei junto com eles. Avise eles que estarei lá. Agora você imagina uma coisa interessante, que a mulher naquele tempo, ela não tinha essa autoridade que a mulher tem hoje. A mulher não tinha essa abertura que ela tem hoje. Você imagina os discípulos presos na casa com medo dos judeus que queriam matar. E chega Maria e diz: olha, Jesus ressuscitou. Olha os discípulos: mas você viu a Jesus? Exato, fui eu. Deus começou a honrar aquela mulher naquele momento, diante dos discípulos, diante daqueles que eram seus discípulos. Começou a honrar a vida dela.
porque ela era uma mulher que precisava daquele momento, por tudo que ela passou na sua vida. Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que aquilo que você está passando, essa humilhação vai continuar até quando? Até quando? Aquilo que você está tendo que sofrer, tendo que passar. Jesus tem honra, irmãos, para os seus servos. Jesus tem mudanças para os seus servos. Jesus tem coisas novas para todos nós. Por mais que você esteja sendo humilhado, saiba que o Senhor vai te honrar no tempo certo. No tempo do Senhor, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai transformar essa situação e vai fazer com que as pessoas olhem você de uma forma diferente. Vão começar a te ver como um homem de Deus. Vão começar a ver você como um homem usado do Senhor. Maria Madalena, mas aquela que foi liberta de 7 demônios, mas ela que veio dizer aqui para a gente que Jesus ressuscitou, é exatamente ela. Aí você vê alguns discípulos, eu só acredito, Tomé, eu só acredito se eu colocar meus dedos e a minha mão no corpo de Jesus. A dúvida começa. Os momentos de inquietações começam. Mas Jesus começa a mostrar que Ele que escolhe, é Ele que separa, é Ele que abençoa, é Ele que levanta, é Ele que desperta, é Ele que quer derramar sobre a sua vida, irmãos. Não desista, não desista, permaneça com Jesus. No tempo certo, na hora certa, Jesus vai te honrar, Jesus vai te abençoar. Amém. Glória a Deus nessa noite. Eu quero nessa noite orar por nós. Eu quero orar pela nossa vida espiritual. Eu quero orar pela nossa caminhada. Eu quero orar pela nossa vida. Eu chamo o grupo de louvor rapidamente aqui à frente. E enquanto nós estivermos ministrando essa palavra, irmãos, essa adoração, esse louvor que vai estar aqui, eu peço que você não fique aí sentado, mas venha aqui orar diante de Jesus e contar os seus problemas. Venha aqui ver que Jesus está aqui conosco nessa noite. Está muito perto de você. Se você quiser chorar, você chore. Se você quiser se alegrar, você se alegre. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelhe. Mas venha a Jesus essa noite, que Ele tem algo para você nessa noite. Amém.